Muito bem, rapaz, é com grande alegria transmitindo aqui para todo o interior da Bahia através de uma rede de emissoras, 30 emissoras, que eu vou conversar com uma das melhores figuras deste país, cientista político, especialista em pesquisas, escritor, empresário e muitas outras coisas. Antônio Lavareda. Lavareda, muito bom dia. Tudo bem com você? Bom dia, Mário. É um prazer estar com você, com seus ouvintes hoje. Eu tenho grande admiração por você como comunicador e lhe conheci ainda prefeito de Salvador depois das eleições de 1985. No mesmo ano que Jarbas Vasconcelos foi eleito aí em Recife, e você estava ao lado dele. Eu também tenho grandes recordações dessa época e tenho acompanhado aí sua vida brilhante, rapaz. Eu fico muito feliz que você esteja com a gente aqui hoje, viu? Meu amigo... Prazer nosso, Mário. Me diga uma coisa. Muita gente diz que esta eleição presidencial agora será a mais polarizada da história do Brasil. Agora, pelo que pouco que eu conheço de história, eu acho que não. Nós já tivemos uma eleição muito mais dura, mais polarizada, que foi quando Lula disputou com Geraldo Alckmin. Você concorda com isso? Exatamente, Mário. Você aponta para um fato que é pouco conhecido, ou pouco lembrado, na verdade. As pessoas costumam dizer que a eleição de 2018, a nossa última, teria sido muito polarizada e preveem uma eleição tão polarizada quanto aquela agora em 2022. Mas, de fato, a eleição, entre as 8 eleições presidenciais da nova República, aquela que foi a mais polarizada eleitoralmente, porque os 2 candidatos que ficaram nas primeiras posições concentraram mais de 90% dos sufrágios válidos, foi a eleição de 2006, travada entre Lula e Geraldo Alckmin, que hoje estão se compondo numa única chapa presidencial. Então, 2022 pode superar, eventualmente, a polarização de 2006, ou pode ficar equivalente a ela. Na nossa última pesquisa do IPESP, Mário, me permita recordar, a pesquisa do final de abril, mês passado, poucos dias atrás, Lula e Bolsonaro juntos concentravam 90% das intenções de voto espontâneas, aquelas intenções de voto mencionadas pelos eleitores sem estímulo de qualquer lista. Então, sinteticamente, você tem razão, nós podemos estar assistindo uma eleição tão polarizada quanto a de 2006. Lavareda, e a terceira via, rapaz, que a gente vê que não está conseguindo ir para lugar nenhum, nem Ciro Gomes, inclusive, que tem batalhado e por enquanto parece que está em terceiro lugar, né, com a saída de Sérgio Moro. O que é que você acha? Você acha que é possível aparecer uma candidatura viável do ponto de vista popular, que chame atenção, que ganhe adesões? Olha, Mário, como você sabe, em política, a palavra impossível nunca é algo aconselhável a ser utilizado por qualquer analista. Então, eu não diria que é impossível, mas também é necessário nós dizermos que é bastante difícil. Nós temos, quando se fala em terceira via, há um problema nessa classificação, porque, de fato, há ofertas de candidatos à centro-esquerda e à centro-direita. Ciro Gomes é a oferta do centro-esquerda, no espectro de centro-esquerda. Seus eleitores, se não houvesse a candidatura do Lula, Ciro hoje estaria muito mais forte do que está. As suas intenções de voto, o seu progresso do ponto de vista das pesquisas está limitado, né, cerceado, engessado ali pela presença
de Lula, hegemônico no campo da esquerda, e as candidaturas de centro-direita. As candidaturas de centro-direita, João Dória, Simone Tebet, até outro dia Sérgio Moro, etc. Tal. Essas candidaturas têm suas dificuldades. Sérgio Moro era o principal nome dessa banda do espectro. Com o afastamento dele, Jair Bolsonaro foi beneficiário, como Lula seria se por acaso Ciro se afastasse da refrega, da disputa. Então, há esses dois caminhos de terceira via, ambos com muita dificuldade. E por que ambos com muita dificuldade, Mário? Primeiro fator, o fator que, pela primeira vez, nós temos no Brasil, na Nova República, ou antes da Nova República, nas eleições do pós-guerra, ali entre 1945 e 1964, é a primeira vez que nós temos um presidente em exercício, um incumbente, enfrentando um ex-presidente. Então, Bolsonaro versus Lula. Isso nos ajuda a entender esse volume exponencial, inédito, de intenções de voto espontâneas que os dois concentram hoje. Na última pesquisa do IPESP, que eu relatei há pouco, 38 versus 28, ou seja, intenções de voto expressivas, espontâneas. Isso nunca foi registrado antes, porque, como eu disse, nós nunca tínhamos tido presidente enfrentando um ex-presidente, ambos com imagens muito solidamente enraizadas na mente coletiva da população. Eu estou conversando com um cientista político, diretor do IPESP, escritor, especialista em comportamento eleitoral, Antônio Lavareda. Lavareda, agora, eu estava pensando no seguinte: uma eleição que fique entre Lula e Bolsonaro e Lula, por exemplo, ganhe com uma margem pequena. Nós já assistimos, eu me lembrei, por exemplo, quando Juscelino Kubitschek foi eleito, em 1954, né, 55, ele tomou posse, houve uma tentativa de golpe. O Getúlio Vargas tinha se suicidado, assumiu o vice Café Filho, que teve um problema cardíaco, assume Carlos Luiz, o presidente da Câmara dos Deputados. E ele demite o marechal, na época, general Lott, ministro do Exército, para botar o general Fiuza. E, orientado pelo Carlos Lacerda e o pessoal mais à direita, diz: não, Juscelino não vai tomar posse porque não teve votos suficientes, não alcançou a maioria, que sempre essa conversa vinha. Não é? E se não fosse a atuação do ministro da Guerra, Lott, Juscelino realmente poderia não ter assumido. Num caso desse acontecendo nessa eleição, você acha que nós teremos turbulências? O que é que você vê assim? Mário, você faz uma boa recapitulação da história. Aquela eleição, naquele período, que foi a nossa quarta república, né? Os brasileiros não têm o hábito de numerar, ou pelo menos de utilizar a numeração das suas repúblicas como os franceses têm. Por exemplo, todo francês sabe que está vivendo a sua quinta república. Os brasileiros não sabem que a nova república é a nossa sexta república. E a quarta república foi a república do pós-guerra até o golpe militar de 1964. Aquela eleição, a eleição disputada em 1955, um ano e meses após o suicídio de Getúlio Vargas, eleito em 1950, naquela eleição nós tivemos a maior fragmentação, ou seja, distribuição de votos entre diversas candidaturas naquele momento. E Juscelino Kubitschek, que se elegeu, o fez com um pouco mais do que 35% dos votos válidos. Lembrando que naquele momento não havia
o Instituto do Segundo Turno, e todos os presidentes que se elegeram naquele período tiveram, à exceção de Juscelino Kubitschek, mais de 40% dos votos. Então, o argumento de que Juscelino não tinha tido a maioria absoluta já tinha sido esboçado, Mário, 5 anos atrás, quando a eleição de Getúlio Vargas. Porque Getúlio Vargas também chegou perto, com cerca de 48% dos votos na eleição de 50, mas não teve a maioria dos votos depositados nas urnas naquele turno único de 1950. O único presidente que teve uma maioria, teve 55% dos votos válidos, foi o primeiro presidente daquele período, o general Eurico Gaspar Dutra. Então, quando há aquele intuito de cercear a posse do presidente eleito, naquele momento uma porção expressiva da UDN, como você mencionou, liderado por Carlos Lacerda, abraça um nítido projeto golpista. É importante ser qualificado precisamente como o fato nos demonstra, né? Quando Carlos Lacerda faz isso e a UDN faz isso, é rechaçado por militares legalistas. Pois bem, vamos agora dar um passo adiante para a história, para os dias atuais, e responder diretamente sua questão. Nós temos hoje, Mário, o Instituto do Segundo Turno. Certamente, quando os legisladores pensaram em adotá-lo, pensaram em aumentar bastante o grau de legitimidade da escolha do presidente. Os americanos, por exemplo, não têm segundo turno, embora seja um sistema partidário, e em alguns momentos há uma triangulação das escolhas. Todos nos lembramos, ou os que nos interessamos por política, nos lembramos, por exemplo, das eleições de 1992, a eleição do Bill Clinton, em que um terceiro candidato, Ross Perot, teve cerca de 17% dos votos dos americanos, mais um turno único, e o Bill Clinton foi eleito, foi ungido presidente. Com o segundo turno, a legitimidade da escolha fica absolutamente clara, salta aos olhos. O presidente, o eleito, teve mais da metade dos votos dos cidadãos do país, dos eleitores que o escolheram. O grau de distância desse 50% para mais, a quanto chega, etc., aí vai variar. Nas eleições de Lula, ele teve mais de 60% dos votos. Na primeira eleição de Dilma Rousseff, ela teve 56% dos votos, na segunda ficou em torno dos 52%, e isso já deu muito barulho, já deu muito ruído. Se você pergunta se pode haver contestação, etc., pode haver contestação, e eu quero dizer, pode haver contestação caso, digamos, o ex-presidente Lula viesse a ganhar com 52%, mas também pode haver contestação com 53% ou com 54%. Isso vai depender de como as instituições estejam atuando e coibindo, com maior ou menor grau de êxito, não é? Eventuais apetites que sejam estranhos à gramática democrática, Mário. É muito importante essa eleição para os brasileiros. Ela tem um significado que você já chamou a atenção lá atrás, um significado especialíssimo. É uma eleição que assinala, ou que deve assinalar, os rumos do país após a maior tragédia sanitária em mais de um século, né, que é essa pandemia, que, aliás, a cada dia as novidades aparecem, a gente não sabe se até o dia de votarmos, no início de outubro, de fato, a pandemia já terá sido superada. Com a pandemia, nós tivemos praticamente 700 mil óbitos. Associado a isso, um baque na economia que penalizou especialmente o emprego dos brasileiros e alguns segmentos da economia que, de fato, ainda estão resfolegando no esforço de recuperação. Ao lado disso, nós tivemos o agravamento da desigualdade social, das desigualdades, no plural,
no Brasil, Mário, com uma outra tragédia que está sendo o alargamento do fosso na escolaridade dos garotos e dos jovens nossos mais pobres e daqueles de classe média e de classes mais altas. Eu estou falando de escola pública e de escola privada. Sim. Não é? Você teve um prejuízo imenso no acesso à educação, não é? Difícil no acesso nas plataformas online por parte de milhões e milhões de garotos e de garotas brasileiros que já tinham uma dificuldade na sua formação educacional e agora viram essas dificuldades agravadas. Pois bem, eu estou falando sinteticamente, podia trazer as questões de meio ambiente e muitas outras que nos afligiram especialmente nesse período. Pois bem, o Brasil precisa estar voltado para essa discussão, mas infelizmente interrogações se colocam sobre a dimensão mais elementar do processo, que é a dimensão de respeito à expressão da vontade popular. Infelizmente, isso está ocorrendo, não deveria ocorrer, mas, como você coloca, é um dado de realidade. Lavareda, perfeita. Isso é uma coisa que entristece muito, né? Agora, você certamente sabe mais do que todos nós aqui, é o seguinte: tinha um assessor famoso, esqueci o nome dele, de Bill Clinton, que perguntava a ele qual é o resultado, o que é o grande motor de uma eleição. Ele disse: a economia, estúpido. Se a gente fosse, nessa eleição, a economia fosse uma coisa importante para o eleitor, Bolsonaro, a essa altura, não teria nenhuma capacidade, no meu entendimento, de estar onde ele está. Porque a gente viu isso que você falou, o fosso aumentando, a miséria, a fome, a inflação, o desemprego, tudo acontecendo. Até o auxílio que ele promete, Auxílio Brasil, engasga aqui, não passa por ali. E, no entanto, isso não tem abalado substancialmente o desejo espontâneo de votar nele. Como é que você vê isso, Lavareda? Olha, Mário, o James Carville, que é o tal assessor que você refere, assessor do Bill Clinton, eu tive a oportunidade de conhecer a ele, a Mary Matali, uma assessora, uma consultora que tinha tem até hoje a mesma profissão dele, mas só que milita no campo oposto, no campo do republicano nos Estados Unidos. Pois bem, quando o Carville chamava atenção para isso na eleição de 1992, ele estava dizendo que era basicamente um truísmo, ou seja, uma verdade tão absoluta que não precisaria ser destacada, mas no caso era e foi necessário. A economia joga um papel especialíssimo em todas as eleições presidenciais. Não é a mesma coisa para eleições de governadores e de prefeitos, por vários fatores que você conhece muito bem e que aqui nós tomaríamos todo o tempo para discutir. A economia é fundamental. Quando a gente fala em economia, Mário, pode parecer um assunto técnico para as pessoas. Será que as pessoas conhecem de fato os índices? Como é que está o IPCA? Como é que está o PIB? Como é que está a taxa de desemprego, etc? Como é que está a taxa de juros? Mas não, Mário. Economia, para nós que temos essa compreensão, para as pessoas, essa dimensão econômica significa praticamente tudo. Significa o poder aquisitivo, a capacidade que tem de levar comida para casa, de educar melhor os seus filhos, de comprar os livros, o material escolar, de ter uma melhor saúde, eventualmente recorrendo a um plano de saúde, ainda que mais barato seja, para suprir aí, para complementar aí o que é ofertado pelo SUS. Significa a realização de sonhos, a possibilidade de casar eventualmente, a possibilidade de fazer uma festinha de aniversário para o filho, a possibilidade de tirar férias, de fazer uma viagem de avião ou de ônibus para reencontrar amigos e parentes depois da pandemia, etc. e tal. Significa tudo. Tudo se dá, ou boa parte das expectativas das pessoas se realizam nessa dimensão da economia. Por isso que a economia é tão importante. E aí, entre os diversos
elementos que compõem aí esse cenário complexo, sobretudo ao nível macroeconômico, Mário, os três principais são emprego, crescimento, porque o crescimento é que gera oportunidades para todos, seja de emprego, seja de construção de negócios, seja de enveredar por alternativas aí na vida profissional ou negocial, e inflação. Os estudos de ciência política no mundo, e o Brasil não discrepa disso, apontam que o fator que comparece mais, que afeta mais o humor dos eleitores no momento das eleições, costuma ser a inflação. Então, inflação é mais importante até do que crescimento e mais importante do que o emprego. E mais importante do que os juros, do que a taxa de juros que se pratica na economia no momento, no ano das eleições, Mário. Então, o que é que nós temos hoje? Nós temos no Brasil uma taxa de desemprego elevada, desemprego na casa de 2 dígitos. Nós temos taxa de juros na casa de 2 dígitos e nós temos uma inflação acima do teto da meta, ou seja, dos valores, dos objetivos estabelecidos pelo BACEN, o Banco Central, como não se via há praticamente 30 anos. Então, e temos, do ponto de vista do PIB, do crescimento, o país andando de lado, com uma expectativa de crescer no máximo 0,5% esse ano. Então, tudo isso junto cria um azedume, por assim dizer, na opinião pública, que diminui, que limita a capacidade de expansão do presidente Jair Bolsonaro. Agora, quando você diz, mas se fosse só economia, o presidente não estaria nessa situação. Você tem razão absoluta. É porque não é apenas a economia. A economia é o principal, como o Carvalho apontava. Mas, junto com isso, vem os outros fatores. O presidente Jair Bolsonaro, Mário, teve 49.276.000 votos no primeiro turno do ano passado. Depois teve mais, chegou a 57.715, quase 58 milhões de votos no segundo turno. Uma parte importante desses eleitores foi movida pelo sentimento antipetista, antilulista, ou seja, pelo descontentamento, pelos motivos mais variados, que vão do descontentamento com as políticas públicas daquele governo até o descontentamento, e isso muito importante, com os valores sociais abraçados por membros ou segmentos daqueles governos petistas, e o governo Dilma Rousseff foi importante para aprofundar aí esses sentimentos nesses setores de hostilidade em relação aos petistas e ao petismo, né? E esses eleitores, ainda que não satisfeitos, obviamente, com a situação da economia, né, alimentam a sua reação, a sua rejeição ao petismo e ao lulismo, votando no presidente Jair Bolsonaro, no incumbente. É significativo disso o movimento recente, o movimento que nós tivemos nas últimas semanas, nos 2 últimos meses, Mário, o movimento das pesquisas. Qual foi esse movimento? Nesse período, entre janeiro e abril, Bolsonaro cresce e Lula cresce minimamente, mas também cresce 1 ou 2 pontos. E Bolsonaro dá uma crescida mais expressiva, uma crescida de 5, 6 pontos, dependendo das pesquisas, entre janeiro e abril. E o que é que ocorreu? Em geral, nós estamos acostumados com o chamado efeito gangorra. Se um candidato cresce, o principal candidato, o outro, o seu adversário, cai, e versa-vice. É isso que é o natural. Mas não. É que nós tínhamos até então, e nós temos ainda um pouco disso, o que nós podíamos chamar como uma câmara de compensação, que era exatamente o voto, ou as intenções de voto, desses candidatos intermediários, do que se chama, às vezes incorretamente, terceira via, à esquerda e sobretudo, no centro-direita. Pois bem, Bolsonaro cresceu por quê? Cresceu porque, com a desistência de Sérgio Moro e com o desencantamento dos eleitores em relação a outros desses nomes, esses eleitores refluíram para o presidente, para o incumbente. São eleitores de 2018, sobretudo o segundo turno de Jair Bolsonaro, que retornam para ele. Então, Jair Bolsonaro cresce
Lula se mantém basicamente com oscilação positiva mínima no patamar que estava em janeiro, e é isso, e é então a influência, ou seja, Lula lidera a eleição por conta basicamente da situação da economia, e Bolsonaro reage porque ele se realimenta da rejeição ao petismo e ao lulismo. Então, são os fatores econômicos e aí também turbinados em certa medida por fatores ideológicos que nos ajudam a entender melhor a evolução do quadro de pesquisa no momento, Mário. Lavareda, me diga o seguinte: a eleição presidencial, qual o efeito dela nas eleições para os governos estaduais? Olha, Mário, nós temos eleições, o efeito é o que os especialistas chamam de efeito top-down. A influência sempre é maior de cima para baixo, ou seja, a eleição presidencial afeta muito mais a eleição governamental do que o inverso. Os candidatos a presidente, eles se preocupam em ter candidatura nos estados, não é exatamente pelo motivo que muitos supõem de que esses candidatos a governador vão carrear grande quantidade de sufrágios para esses candidatos presidenciais, mas é muito mais para se valer da rede e da capilaridade desses candidatos, de candidatos competitivos, para, através dessa logística, fazer fluir sua comunicação, seu esforço de persuasão dos eleitores. Nós tivemos, por exemplo, uma eleição, essa eleição que você mencionou com muita propriedade no início da nossa conversa, uma eleição diferenciada, importante, em 2006, por exemplo, a taxa do que se chama nacionalização, que é exatamente o exercício desse efeito, dessa influência top-down, foi absurda, sobretudo no Nordeste. Essa influência, esse fator resolveu a eleição em alguns estados, como Pernambuco, por exemplo, e como a Bahia. Você há de lembrar o quadro da Bahia, do seu estado, de onde boa parte dos nossos ouvintes acompanham e conhecem muito bem. Mas não foi só em Pernambuco, na Bahia, em vários estados esse efeito foi determinante na sorte dos candidatos ao governo do estado. Em 2022, nós podemos ter uma taxa de nacionalização bastante parecida, sobretudo porque isso ocorrerá em função desse grau de polarização. Note-se, por exemplo, quando você vê o noticiário no Brasil hoje, falando Brasil, porque no momento eu estou falando em Lisboa com você, quando você vê o noticiário no Brasil hoje, você vê a descrição das dificuldades da campanha de Ciro Gomes para encontrar aliados, palanques estaduais, né, que adiram, que suportem a sua candidatura nessas respectivas unidades da federação, exatamente por conta do grau de polarização. E isso ocorrendo, isso continuando a ocorrer, provavelmente nós vamos ter uma importância tão expressiva em 2022 como tivemos em 2006, Mário. Eu estou vendo aqui, inclusive divulgação feita por você, que a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa está promovendo hoje e amanhã um workshop gratuito para jornalistas sobre o tema pesquisa eleitoral, o fim das dúvidas. Eu acho isso importantíssimo, porque é uma coisa que todo jornalista fica sem saber se, pelo menos na experiência que eu tenho aqui, essa que vai, como interpreta, não interpreta. Como é que vai ser esse workshop, Lavareda? Olha, a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, através do seu Comitê de Opinião Pública, o COP, né, ela teve a iniciativa de promover esse workshop abordando pesquisas quantitativas face a face, pesquisas quantitativas telefônicas, pesquisas quantitativas online e depois outras discussões. Discussão sobre a questão da margem de erro é uma discussão importante, discussão sobre a exposição dos bancos de dados de pesquisa de opinião também importante. E a última exposição vai ser a minha, cujo título é Por que as pesquisas não devem ser
utilizadas como prognósticos do que ocorrerá nas urnas, como prognósticos eleitorais. Então, tudo isso com certeza vai ser útil para jornalistas que se interessem sobre o tema pesquisas eleitorais. Só lembrando, Mário, que quando a gente fala de pesquisas eleitorais, esse workshop é voltado muito especificamente para um tipo concreto de pesquisa, que são os surveys, são essas pesquisas por amostragem, que são divulgadas regularmente e cuja divulgação é regulamentada, inclusive, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas essas estão longe de ser as únicas pesquisas eleitorais. Nós temos pesquisas eleitorais qualitativas, nós temos pesquisas eleitorais históricas, comparativas, nós temos pesquisas de geografia eleitoral. Por exemplo, Mário, para você entender o que houve na França, as pesquisas de geografia eleitoral ajudam muito mais essa compreensão do que todos os surveys, todas as pesquisas por amostragem realizadas. Mas, de toda sorte, dado que no Brasil a pesquisa eleitoral mais conhecida e que tem maior impacto sobre os eleitores, sobre a sociedade, sobre a imprensa, são as pesquisas quantitativas por amostragem, esse workshop vai dar, acredito, uma importante contribuição. Com certeza nós não vamos conseguir debelar, dissipar todas as dúvidas, mas algumas delas vão poder ser respondidas com propriedade, Mário. Que beleza. Lavareda, muitíssimo obrigado. Foi um prazer enorme rever você, firme, forte, lúcido, cada vez melhor, igual a vinho, vai envelhecendo e ficando mais sábio e nos ajudando muito, viu? Foi um enorme prazer rever você, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado a você, Mário. Obrigado pelos ouvintes que nos acompanharam. Quero dizer que foi um prazer extraordinário lhe rever. E, aliás, você está muito, muito, muito melhor do que eu aí, e mostrando uma excepcional capacidade de resiliência aos desafios do tempo, Mário. Grande abraço. Abração.